Muito bem, nós estamos falando a respeito dos últimos tempos. Você está preparado para Jesus voltar? Você está sabendo que Jesus vai voltar? Está sabendo? Jesus pode voltar a qualquer momento, e nós devemos estar preparados para esse encontro majestoso com Ele nos ares, tá bom? E hoje nós vamos falar a respeito bem desse primeiro grande evento, o primeiro grande acontecimento que vai dar início ao o que é chamado de o dia do Senhor, o dia final do Senhor. Tudo aquilo que ele está profetizando vai a começar com esse acontecimento que nós estamos vendo aqui em 1 Tessalonicenses. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, começando no versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, começando no versículo 15. Vamos começar a ler a partir do versículo 13, para a gente pegar todo o contexto desse trecho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos começar no versículo 13. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também cremos que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Vamos orar. Pai, nós agradecemos o Senhor pela revelação da Tua palavra, porque o Senhor revelou ao apóstolo Paulo as coisas que iriam acontecer bem no início deste fim dos tempos que o Senhor nos dá a conhecer. Por isso, Senhor, nessa mensagem de hoje, nesse estudo que vamos fazer da Tua palavra, que o Senhor toque nos nossos corações, não só para que recebamos um conhecimento intelectual, não só para recebermos um conhecimento daquilo que é uma cronologia de fatos, mas que seja real nas nossas vidas, que seja uma coisa que toque os nossos corações, porque cada um de nós aqui vai participar disso, quer queira, quer não. Obrigado, Senhor Deus, porque a gente está aqui ouvindo a Tua palavra e conseguindo receber do Senhor essa instrução. Ajuda-nos a compreendê-la e aplicá-la em nome de Jesus. Amém. Uma coisa importante que eu acabei de dizer na mensagem: tudo que nós formos falar hoje aqui, você vai participar, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra você vai participar. Ah, pastor, e se eu morrer amanhã? Você vai participar também, mesmo morto. E nós vamos ver a sequência desses acontecimentos. Tá bom? Porque a gente pensa, quando a gente tá falando a respeito da escatologia, das coisas que vão acontecer, e a gente já tem visto algumas delas, inclusive, você que estava aqui algumas semanas atrás, esse aqui é o que a gente está chamando de linha do tempo, tá bom? Começando lá, você está vendo a cruzinha lá no canto? Começando com a morte de Cristo, o período da igreja que nós vimos a semana passada nas 70 semanas de Daniel, e também falando a respeito desses outros períodos que vão acontecer no nosso futuro. A partir da igreja ali, tudo para nós é futuro, tá? Mas Deus, Ele nos deu alguns sinais para que a gente saiba, mesmo enquanto a gente está no período da igreja, que os fins dos tempos estão chegando, que as coisas vão começar a acontecer. E nós já vimos 2 semanas atrás que estes sinais já foram cumpridos.
Todos eles. Nós temos aqui 8 sinais diferentes e todos eles já foram cumpridos de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Se você não teve aqui nesse domingo e gostaria de saber, entra no site da nossa igreja, pibrcuritiba.org.br. Lá está a mensagem todinha para você poder ouvir, para você poder se inteirar a respeito dela. Tá bom? Porque os fins dos tempos estão chegando. Estão chegando. E como vão se dar os fins dos tempos? Como é que esses fins dos tempos vão acontecer? Alguns dizem que é através tem o povo da ecologia, que fala que a Terra vai acabar com os seus recursos naturais, e aí aos poucos, com o derretimento das geleiras, com a camada de ozônio sendo cada vez menor, o que vai acabar acontecendo é que a humanidade vai estragar o planeta de uma tal forma que o planeta vai morrer, vai murchar e todo mundo vai morrer. Existe o ponto de vista também da invasão extraterrestre. Você já deve ter visto isso, luta contra aliens para a sobrevivência. Ou robôs dominando o mundo. Os robôs os computadores vão dominar todo mundo e vão fazer uma guerra contra os humanos, e os humanos vão perder essa guerra porque os computadores são mais fortes, os robôs são mais fortes. Bom, você já viu isso em Hollywood, tá? E é interessante porque a gente vê tanta coisa, tantos filmes, tantas pessoas falando de tantas maneiras sobre o fim do mundo, mas ninguém vai para a fonte de verdade, ninguém se interessa muito pela fonte de quem construiu o mundo, de quem fez o mundo, para saber o que ele diz a respeito disso. E o que nós vamos ver aqui não é uma visão hollywoodiana do fim do mundo, mas o que a palavra de Deus ensina. Porque o futuro do mundo já está determinado. Cristo vai voltar. E Ele vai estabelecer o seu reino na humanidade. E tudo isso já tá acontecendo. Essa verdade já foi revelada para o mundo por aquele que é o dono do mundo. O Senhor Deus. Lá em Salmo 124, versículo 1, Salmo 24, versículo 1, o salmista diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então tudo pertence a quem? Você pertence a quem? Entendeu? O que a palavra de Deus nos ensina é que a gente tem que buscar aquilo que Deus determinou sobre o futuro da humanidade, e Ele nos deu a revelar aqui. Ele nos revelou aquilo que Ele quer que a gente saiba sobre isso. Agora, o que é a nossa parte? O que cabe a nós? Cabe a nós prestar atenção naquilo que Deus está falando. Cabe a nós dar ouvidos ao que a palavra de Deus nos diz e tomarmos providências para o nosso futuro. O que Ele faz, o que Deus faz com toda esta revelação do que vai acontecer, é preparar a gente. É fazer com que a gente esteja preparado para poder responder da maneira correta aquilo que Ele quer que a gente aprenda, tá bom? Então, obrigado, meu amigo. O primeiro grande acontecimento vai ser o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. O que é isso, pastor? Tá bom, vamos com calma. Guarda essa palavra aí que nós vamos ver exatamente o que isso tem a dizer. Primeiro, antes disso, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já sabe, mas quando Cristo vai voltar? Primeiro, nós não vamos olhar esses versículos porque vocês já viram, nós já conversamos sobre eles, tá bom? Depois você pode analisar, se você quiser eu passo eles para você. Mas o próprio Senhor Jesus disse que ninguém sabe quando Ele vai voltar. Também, o que a gente sabe é que Ele vai voltar como ladrão na noite. Você está aberto em 1 Tessalonicenses 4 aí? Olha o versículo capítulo 5. Irmãos, relativamente a tempos e a épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Que tipo de ilustração é essa, de metáfora é essa?
Um ladrão à noite vindo. Rapidez, que mais? Surpresa. A gente não vê, na hora que a gente não está esperando. Lembra que o próprio Senhor Jesus, se a gente soubesse a hora que... Jesus falou, né? Se a gente soubesse a hora que o ladrão viria, a gente se prepararia, né? Trancaria a porta, trancaria a casa, pegava o revólver, colocava no lado da porta, para o pessoal ver, coisas dessa natureza. Mas o ladrão, ele tem essa prerrogativa da surpresa. Então, o que ele está dizendo aqui é que ele vai vir numa hora que a gente está mais desprovido, desapercebido, distraído. Também, uma coisa a gente pode afirmar, Jesus vai voltar logo. Logo. A sua volta está muito próxima. Tiago já disse que a volta dele estava próxima. Quanto mais se ele disse há 2000 anos atrás, quanto mais para nós agora. E os sinais dos tempos já se cumpriram, como nós já colocamos. Então, Cristo pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar até antes da gente sair daqui. E tudo vai começar com isso, com o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada. A igreja que leva o nome de Cristo aqui na terra será arrebatada. E quando a gente fala de igreja, nós não estamos falando desse prédio não, tá? Nós não vamos ver prédios subindo pelos ares, não. Nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de quê? Das pessoas. Das pessoas que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros componentes da igreja. A igreja não é composta de prédios e bancos e púlpitos e microfones e coisas dessa natureza. Ela é composta de pessoas. A gente tem sempre repetido isso. Quando a gente sair daqui hoje e o pastor Rodrigo for lá e trancar a porta da igreja, essa igreja vai deixar de ser igreja, vai ser só um prédio. Igreja mesmo somos nós. O que ele está dizendo aqui é que o arrebatamento da igreja vai ser um acontecimento em que nós, os da igreja, aqueles que entregamos as nossas vidas a Cristo, vão ser levados para junto dele. Lá em Atos capítulo 1, quando Jesus foi assunto aos céus, quando ele ascendeu aos céus, umas nuvens vieram e encobriram a face dele, dois anjos apareceram e falaram: por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu vai voltar do mesmo modo como vocês viram ele subir. Essa é a nossa esperança bendita. Essa é a nossa expectativa da volta de Cristo para nos levar junto dele. E ele dá aqui a revelação de como as coisas vão acontecer. Ele coloca aqui uma sequência de acontecimentos, e que eu quero que você veja comigo nos versículos de 15 até 17. Ele fala assim, no versículo 16 e 17. Ele fala assim no versículo 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem... eu estou no capítulo 4. Eu estou no capítulo 4, tá? Voltei para o capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a revelação da sequência de acontecimentos. É assim que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Você sabe que arrebatamento significa o quê? Ser levado para cima. Tirado de uma vez, com rapidez. Isso é arrebatar. E é assim que vai acontecer. Então, eu quero passar com vocês agora um pouquinho mais de detalhes sobre esses acontecimentos, para que você possa fica bem claro na sua mente e bem apercebido do que vai acontecer, tá? Vamos pegar isso aqui, vamos dividir um pouquinho e vamos pegar alguns dos detalhes que são muito importantes. Primeira coisa que vai acontecer, dá uma olhada, no arrebatamento da igreja. Jesus dará a ordem para que isso possa acontecer. Dá uma olhada no começo do versículo 16, ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. A ordem vai vir do Senhor.
A ordem vai vir do Senhor. Ele mesmo vai dar a sua palavra de ordem. É como se ele está dando o sinal verde para as coisas começarem a acontecer. Né? Essa palavra de ordem, que significa um comando, um grito, um alto e autoritário grito de batalha. É como aquele general que só está esperando o momento certo para falar para o exército: avançar! Né? Vocês já devem ter visto isso nos filmes, né? A pessoa, podemos? Não, aguenta um pouquinho, aguenta um pouquinho, aguenta um pouquinho. Agora! Assim que é essa ordem que o Senhor vai dar. E Ele vai dar essa ordem e vai vir junto com os seus para nos buscar. Ele vai vir, note o versículo 17, entre as nuvens. Note que ele diz que no versículo 17, que depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Nós vamos nos encontrar com ele, sabe aonde? Nos ares, entre as nuvens. Nessa segunda camada da nossa atmosfera, ou primeira camada da atmosfera, não sei, as nuvens ficam em que lugar? Na primeira ou na segunda? Na primeira. Obrigado, biólogo. Então, é biólogo não, né? Atmosfera. Vocês entendem. Nós vamos encontrar com ele lá em cima, tá bom? Essa vai ser o nosso encontro com o Senhor. E é interessante que, notem, ele não vai vir tocar na terra dessa vez. O toque na terra, ele só vai acontecer no final dos 7 anos, quando ele vier na sua segunda vinda de verdade, quando ele vai vir no final da tribulação para acabar com os exércitos do anticristo e estabelecer o seu reino. Aí sim ele vai pisar sobre Jerusalém, vai pisar sobre a terra. Nessa primeira etapa ele vai nos receber nos ares. Essa é a ideia. Nós vamos nos encontrar com ele nos ares. E ele vai ter dado a ordem e tudo vai se iniciar. E nós vamos nos encontrar com o Senhor. Outra coisa que ele está dizendo aqui, no versículo 16, ouvida a voz do arcanjo. Você notou aqui que tem um arcanjo que está dando uma ordem também, uma voz de batalha. Talvez você está perguntando, mas só a voz de Cristo não é suficiente? Por que o arcanjo tem que gritar também? E aqui eu fui fazer uma pesquisa para saber o porquê dessa convocação, né, dessa ordem que o arcanjo também tem que dar. Uma convocação do arcanjo tem um significado bem especial. Primeiro de tudo, quem é esse arcanjo? É um anjo de Deus. Olha, a palavra arcanjo é mencionada 2 vezes na Bíblia. Uma nesse versículo e outra lá em Judas, versículo 9, quando esse título é dado a Miguel. Miguel. Isso, vocês acertaram. Ele é dado para Miguel. Miguel é o único chamado de arcanjo na Bíblia. É interessante, porque a gente pensa que Gabriel também é chamado de arcanjo, mas ele não é chamado de arcanjo na Bíblia. Todas as vezes que ele aparece, ele é chamado de anjo, ele é chamado de homem, ele é chamado de outras coisas. Ele aparece em Lucas capítulo 1, para Maria, aparece para Daniel também no capítulo 9, logo antes das profecias das 70 semanas que a gente viu a semana passada, mas em nenhum lugar ele é chamado de arcanjo. O único que é chamado de arcanjo na Bíblia é Miguel, tá bom? Agora, existem as tradições também. A nossa, vamos dizer assim, liberdade teológica, bíblica, nos fala também que não é porque ele não é chamado de arcanjo que ele não é arcanjo. A gente vai descobrir isso quando a gente chegar no céu, tá bom? Por exemplo, a tradição católico-romana, a tradição judaica babilônica diz que existem 3 arcanjos: Miguel, Gabriel e Rafael. Rafael, você é arcanjo. Cadê o Rafael? Tá bom? A tradição católico-romana diz que existem 7. Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Fanuel, Zaraquiel e Simiel. Todos com El no final,
que é o sufixo para Deus, né? El é Deus. Já a Igreja Católica Ortodoxa diz que existem milhares de arcanjos que não se pode enumerar, tá bom? Mas a função de Miguel, nós vamos supor aqui que Miguel é de quem ele está falando aqui, ele está diretamente ligado ao povo de Israel. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Que eu gostaria de olhar com vocês e olhar esses textos que a gente está vendo aqui nas Escrituras. Ele tem uma função diretamente ligada com Israel. É interessante, porque Gabriel explica para o profeta Daniel a relação que ele tem. Vai comigo para Daniel capítulo 10. Deixa o seu dedo aqui em 1 Tessalonicenses, a gente vai voltar para cá. Mas vem comigo para Daniel capítulo 10. Aqui a gente acha o anjo Gabriel conversando com Daniel. Foi ele quem traz as revelações as revelações de Deus para Daniel. Inclusive para Daniel. Gabriel traz para Daniel, tá? Tudo né? Mas o anjo Gabriel traz para Daniel as revelações de Deus, inclusive daquelas que nós falamos a semana passada, da profecia das 70 semanas. Tá? E aí, olha, dá uma olhada no capítulo 10, no versículo 21, depois vocês podem ler todo o capítulo, mas olha o que ele diz aqui a respeito de Miguel. Ele fala assim: mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade, e ninguém há que haja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Olha, ele está falando isso para Daniel. E quando ele fala que Miguel é príncipe de Daniel, ele está falando do povo de Daniel. O povo de Daniel é quem? Os judeus, Israel. Então ele está dizendo que o que ele nos dá a entender aqui, que Miguel tem uma função específica, ou pelo menos bem dada para ele, de guardar, de ser o príncipe, o representante do povo de Israel. Aí quando você pula para o capítulo 12, de Daniel mesmo, no versículo 1, ele fala o seguinte, capítulo 12, versículo 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá grande tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que foi achado inscrito no livro. De que tempo de angústia ele está falando aqui? Da grande tribulação. Esse tempo, e ele está relacionando diretamente a grande tribulação com Miguel. Então a gente vê aqui que Miguel tem essa relação bem próxima com o povo de Israel. Inclusive, Miguel já havia lutado com Satanás por causa do corpo de Moisés. Lá em Judas a gente vê isso. Depois você pode olhar o livro de Judas. E contra um príncipe demoníaco para poder ajudar Gabriel para ajudar Daniel. Então, notem que Miguel ele está sempre diretamente relacionado com o povo de Israel. E após o arrebatamento vai ter início a 70ª semana, fazendo com que Israel volte ao foco de Deus. Até agora o foco de Deus é a igreja, mas quando começar a 70ª semana de Daniel, que é o início da tribulação, que se dá início no arrebatamento, o foco de Deus vai voltar a ser Israel. Então, Gabriel tem uma relação direta com isso. E supondo ser Gabriel, esse anjo aqui, esse arcanjo de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a sua voz vai ser ouvida a favor do povo de Israel. Isso é uma coisa muito, muito interessante para a gente poder notar. Dá uma olhada aqui, ó. A voz do arcanjo, ela pode ter duas finalidades. Por que o arcanjo também está falando, e não só o Senhor Jesus Cristo? Pode ter duas finalidades. Primeiro, convocar Israel para a salvação no Messias, que foi rejeitada por ele,
por eles. Israel aceita Jesus hoje como seu Salvador? Israel até hoje está esperando o Messias. Sabia disso? Não aceita Jesus como seu Messias. Quer ver? Vem comigo para Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Olha, a semana passada eu já avisei vocês que a gente ia rodar bastante a Bíblia, tá? Rodar bastante, ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre essas coisas, tá bom? Então, prepara aí para você, para o seu dedinho, para ir rapidinho de um texto para o outro. Romanos capítulo 11, versículo 25 diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as suas impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Vamos entender um pouquinho o que esse texto está dizendo. A plenitude dos gentios, os gentios é a época da igreja. A plenitude do tempo dos gentios é o quê? Quando plenitude é quando acaba, quando enche, né? Quando um copo está pleno, está o quê? Cheio. Quando tiver terminada, quando tiver entrada a plenitude dos gentios, ou seja, no final do período da igreja, vai vir a salvação para Israel. Dá uma olhada no versículo 28. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Patriarcas. Abraão, Isaque e Jacó. Lembra que Deus virou para Abraão e falou assim: em você vão ser benditas todas as famílias da terra? E ele estava olhando para aquele que seria o judeu, que iria morrer para salvar os pecados de todo o mundo. Quem? Jesus, o Messias do povo. Só que o Israel atual rejeita Jesus como seu Messias. Versículo 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, Israel, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que foi vos concedida. A ideia que ele está dizendo aqui é que como Israel seguiu a Deus na época do Antigo Testamento e os gentios não, nós não, agora se inverteu. Na época da igreja, o que está acontecendo é que nós estamos seguindo ao Senhor e Israel está fora. Essa salvação de Israel vai vir, vai voltar. E Miguel tem uma função muito importante nisso. Porque ele vai poder ser aquele que vai convocar Israel para o Messias. Gente, eu não sei exatamente como isso pode acontecer. Mas imagine dentro do poder de Deus, de todo o milagre que Deus fizer, o povo de Israel ouvindo a voz do arcanjo Miguel, e esses que realmente são sinceros em seguir Deus, entendendo o que Ele está dizendo, e ouvindo que Jesus é o Messias, e convocando Israel agora para seguir o Messias. Porque você sabe que na tribulação vai ter muitos judeus seguindo Jesus, sabia disso? Apesar da igreja já não estar mais aqui. Vai comigo para Apocalipse capítulo 7. Vai comigo para Apocalipse capítulo 7 para você ver. Aqui nesse ponto do livro, nós estamos no meio da tribulação, no período da tribulação, tá? Olha só, capítulo 7, diz assim, de Apocalipse: depois disso, ouvi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra,
para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foi dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte, na testa, os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, e era de 144.000, notem, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000 e assim por diante. Eles foram selados com o selo de Deus para serem testemunhas de Deus durante o período da tribulação. Então, irmãos, é bem possível que essa voz do arcanjo seja uma convocação direta de Deus ao povo de Israel, convocando realmente Israel para anunciar e para lutar a favor de Cristo e daqueles que estão ao lado de Cristo durante o mesmo período da tribulação. Esses vão passar o período da tribulação aqui. Mas Miguel tem uma função muito grande. A voz do arcanjo é como uma convocação de Israel para todas essas coisas. Entendeu? A importância da voz do arcanjo? Anunciar também que ele estará lutando a favor do povo de Israel. Nós lemos Daniel capítulo 12, versículo 1, dizendo que lá Miguel é o defensor dos filhos do teu povo. Então ele vai estar ali junto com Israel durante o período da tribulação também. Tá? Então notem que a ordem dos acontecimentos. O Senhor vai dar a ordem, avançar. E a voz do arcanjo vai ser ouvida. Qual é o próximo? Opa! O próximo acontecimento é a trombeta de Deus vai soar. Ressoada a trombeta de Deus. Para a gente entender um pouquinho sobre o que é a trombeta, eu quero que você venha comigo para Números capítulo 10. Em Números, a gente vê a importância da trombeta para Deus e para o povo de Israel. Vai comigo lá para Números capítulo 10. Que coisa, né? Nós estamos indo de Apocalipse a Números, a Daniel, volta para 1 Tessalonicenses, vamos para 1 Coríntios, volta lá. Coisa boa, né? Eu gosto disso. Para você ver a unidade da Bíblia, entendeu? A Bíblia não é uma coisa assim, separada. As pessoas tentam pegar a Bíblia e cortar ela em pedaços. Não, ela é uma unidade, porque ela tem um único autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Apesar de ter, 40 escritores diferentes, Deus usou 40 homens diferentes, mas a Bíblia é uma unidade. Ela é um único livro de Deus, uma única revelação de Deus para a gente. E a gente pode acreditar nisso. Dá uma olhada aqui, nesse texto de Números capítulo 10, que ele vai ensinar para que serve essa coisa dos toques da trombeta. Tá? E que serve para a gente também na hora do arrebatamento. Disse mais o Senhor a Moisés: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Servir-te-ão para, olha só, 2 coisas: convocardes a congregação e para a partida dos arraiais. Primeiro, convocação. Pessoal, presta atenção aqui. E segundo, quando tocar de novo, é a hora de partir. Vamos continuar. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se juntarão os príncipes e os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes arrebate, o que é isso? Tocar arrebate. Músicos, me ajudem aí. Isso, quando tocar direto, quando tocar forte, quando tocar todo mundo junto. Tá? Quando tocar arrebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental,
Mas quando a segunda vez as tocardes arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate as tocarão para as suas partidas. Tá? Então notou que tem duas coisas aqui importantes no que diz respeito ao toque da trombeta. Eu acho que Deus não colocou essa coisa no arrebatamento só para ficar mais bonitinho, para colocar uma música ambiente. Não foi isso. O que ele fez foi para usar realmente aquilo como uma convocação, em primeiro lugar, para cada um de nós, tá bom? Essa convocação, note, ele está dizendo aqui no versículo 4, que quando uma trombeta fosse tocada, seria a convocação do povo. Então, no arrebatamento, pode ser que essa trombeta sendo tocada tenha a intenção de ajuntar o povo de Deus para aquela situação. E a segunda situação é a partida. Nós vamos partir daqui para onde? Para o céu, ao encontro do Senhor nos ares. Então, quando se fosse tocada intensamente, quando ela fosse tocada a rebate, todo o povo deveria ter a ciência de que estava na hora da partida, que eles tinham que se preparar para deixar o arraial, para sair do seu lugar. Então, esse é um quadro aqui em Números capítulo 10, é um quadro intenso do arrebatamento. Porque ela serve, a trombeta serve de uma convocação e, ao mesmo tempo, um sinal de que acabou o tempo aqui na terra. Nós temos agora que sair correndo daqui, tá bom? E é interessante, vai comigo agora para 1 Coríntios capítulo 15. O texto que nós lemos no início do nosso culto hoje. Em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo nos revela uma coisa bem interessante aqui. Ele fala da trombeta. Opa, estou em Romanos. Ele fala da trombeta, mas ele fala de uma característica específica da trombeta aqui. Olha o versículo 51 comigo. 1 Coríntios 15, versículo 51, lá no finzinho do capítulo. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Dormiremos, quer dizer, nós não vamos mais dormir? Vamos ficar acordados? Não, do que ele está falando aqui? Morrer, tá? Essa dormir é a metáfora bíblica para morrer. Ele está dizendo que nem todos vamos passar pela morte. Mas transformados, sim, todos nós seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. O que ele está dizendo aqui? Ele traz um detalhe bem interessante. Porque aqui, quando ele fala de última trombeta, significa o quê? Que no mínimo tem mais uma. Então, provavelmente, vão ser muitas trombetas sendo tocadas. Provavelmente vai ter um som de trombeta espalhado pelo mundo inteiro. Imagina, quantos anjos tem que podem tocar trombetas? Está entendendo? Então, é possível que a ordem seja dada, Cristo deu o avançar, o arcanjo vem e fala, toquem! E os anjos comecem a tocar as suas trombetas. E as trombetas vão tocar de uma forma para convocar o povo de Israel, para alertar o povo, durante quanto tempo? Não sei. Será que vai ser um toquinho rápido? Ou vai ser um toque mais longo, que dure alguns segundos, que dure alguns minutos, para que as pessoas possam realmente parar o que estão fazendo e começarem a prestar atenção no que vai acontecer? Será que vai ser assim? Eu me lembro que um dia eu estava na escola, ali, no meio de uma aula, escrevendo no meu caderno, e eu ouvi uma trombeta tocando da janela. Tu, 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 tu. Sabe quando você gela? Eu gelei naquele dia. Eu dei aquela parada assim, apertei meu lápis na mão e... é agora! Era um bendito menininho tentando aprender a trombeta do lado de fora da... Mas a gente vai ouvir, entendeu?
O que é uma coisa importante aqui é que essas trombetas vão ser tocadas, e só depois da última trombeta tocar, é que o arrebatamento vai acontecer. O Senhor vai dar a palavra de ordem, vai ser ouvida a voz do arcanjo, e a trombeta de Deus vai ressoar. Aí então, o arrebatamento acontece. E nós seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Próximo acontecimento. Olha lá no versículo, ali é versículo 16, tá? Eu escrevi 17 lá, mas é 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Volta lá para o versículo 16 e você vai ver ali. Tá, ele diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é a ressurreição? Você sabe o que é a ressurreição? O que voltar a viver? O corpo. Porque o espírito nunca morre. O espírito não morre. O apóstolo Paulo falou: ausente do corpo, presente com o Senhor. O corpo é essa casca que a gente tem. O corpo é aquilo que apodrece, que se corrompe. Por que você tem dor? Seja qual dor for que você tenha. Por que você tem dor? Porque o seu corpo está corrompendo. O seu corpo está definhando. Não é assim? O seu corpo está fazendo com que o tempo está passando no seu corpo, o seu corpo está indo cada vez para baixo, está sendo cada vez pior. Quando houver a ressurreição, o que vai acontecer? Esse corpo vai ser ressuscitado, esse corpo vai ser transformado. É isso o que a ressurreição tem a nos ensinar. O que ele está dizendo aqui é que as almas que vierem junto com o Senhor vão se unir a seus corpos e vão então ressuscitar diante de Deus. Então, por isso que ele fala aqui, olha, sabe aquele seu parente que já faleceu? Sabe aquele seu parente que você ama tanto, que tem Cristo como seu Salvador, e que hoje não está com você mais, que você foi lá e enterrou o corpinho dele lá naquele cemitério? Ou mesmo que cremou o corpo dele, espalhou as cinzas, sei lá por onde. Esse corpo vai ser ressuscitado. O olho azul dele vai voltar, Gessi. Pode ficar tranquila, viu? Mais bonito do que você lembra. Os corpos vão vir, vão se unir de volta. Então vão aparecer zumbis. Imagina só, corpo vindo, né? Todo ressuscitado. Vão ser um monte de Walking Deads passando por aí, né? Não é isso? Não. Os corpos vão ser transformados. Dá uma olhada de novo. Você está comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15? Você fechou lá 1 Coríntios 15? Volta lá comigo para 1 Coríntios 15, no versículo 51. Que ele diz que nós seremos transformados todos. Olha o versículo 52, ele diz: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Incorruptível significa o quê? Sem defeito, sem corrupção, sem que nada possa destruir. Sem que nada possa destruir o seu corpo. Nós vamos ser transformados. E ele está dizendo aqui, num abrir e fechar de olhos. Num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. Nós vamos parecer, segundo o apóstolo Paulo, olha comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Nós vamos nos parecer com o corpo de Cristo durante a sua ressurreição.
Dá uma olhada em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Olha o que o apóstolo Paulo colocou aqui. Ele diz o seguinte: o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Nós vamos ter o nosso corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. É aquele corpo que ele recebeu depois de ter ressuscitado. É um corpo maravilhoso, um corpo que não tem corrupção. É um corpo que pode passar por paredes, que não vai precisar de comida nem bebida, que não vai ter dores. É um corpo transformado. Agora, o que ele diz aqui é que nem todos vamos ser ressuscitados. Você notou? Nem todas as pessoas vão ser ressuscitadas. Volta lá para 1 Tessalonicenses. Ele fala no versículo ali que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O que ele quer dizer com isso? Somente os salvos. Somente aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Esses vão ressuscitar. Inclusive, a Bíblia fala de 7 ressurreições diferentes, tá? Durante todo o período das épocas, né? Ele chama a ressurreição de Cristo a primeira ressurreição, que são as primícias. Se você olhar 1 Coríntios 15, versículo 20, ele fala a respeito disso. Houve uma segunda ressurreição de pessoas que foram ressuscitadas quando Jesus morreu. Você lembra lá que em Mateus capítulo 27, ele fala de santos que pela ocasião da morte de Cristo ressuscitaram e foram vistos por muitos. A terceira ressurreição vai ser essa, a dos salvos da igreja, aqueles que morreram em Cristo, que se tivessem vivos na época seriam arrebatados por fazerem parte da igreja. Depois, a quarta ressurreição, lá em Apocalipse capítulo 11, das 2 testemunhas do Apocalipse, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. A quinta, dos salvos durante o período da tribulação. Quando a tribulação terminar, os salvos, aqueles que morreram por Cristo durante os 7 anos da tribulação, vão ser ressuscitados no final da ressurreição. E juntamente com eles, com os santos da tribulação, os salvos do Antigo Testamento, que é a 6ª ressurreição, também vão ser ressuscitados no final da tribulação. A gente vê isso em Daniel capítulo 12. E por fim, a última ressurreição, a 7ª ressurreição, vai ser a ressurreição de todos os ímpios de todos os tempos. Desde o primeiro que morreu até o último que morrer. Todos aqueles que não são salvos vão ressuscitar no julgamento do grande trono branco. Em Apocalipse capítulo 20 está escrito lá, para serem julgados. Vão se unir aos seus corpos para serem julgados e lançados no lago de fogo. Então são 7 ressurreições diferentes que a Bíblia apresenta para a gente. E uma dessas é essa aqui. No arrebatamento, então, não é todo mundo que vai ressuscitar. Somente os mortos do período da igreja, aqueles que entregaram as suas vidas a Cristo. Aqueles que, se tivessem vivos, encontrariam com o Senhor nas nuvens. Tá? Então, esses são os mortos que vão ressuscitar durante esse período. E aí entra a gente. Começa o versículo 17 falando, e os salvos serão arrebatados. No versículo 17 fala, e nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Nós vamos nos juntar aos mortos da tribulação e vamos ser da igreja e vamos ser arrebatados para junto deles. Os nossos corpos também serão transformados da mesma forma que os corpos dos mortos foram transformados. Se você olhar de novo lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, ele está falando bem especificamente isso. Primeiro capítulo, capítulo 15, versículo 52. No final do versículo ele fala, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui,
é uma coisa instantânea. Uma coisa instantânea. Note que no começo do versículo ele fala: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Nós vamos ser transformados assim. Num abrir e fechar de olhos, instantaneamente. É interessante, porque a gente confunde um pouco as coisas. A Bíblia fala que a transformação dos nossos corpos vai ser instantânea. Mas não fala que o arrebatamento vai ser instantâneo. Do que você está falando, pastor? Não, para pensar comigo. Ele está falando de uma sequência de acontecimentos. Deus está dando a ordem, o arcanjo vai falar, vai convocar Israel, a trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar e nós seremos transformados e arrebatados juntamente com os mortos. Quanto tempo leva isso? Nos filmes, a gente vê as pessoas sendo arrebatadas instantaneamente. Você já viu isso? Até roupas sendo jogadas no chão, né? Será que a gente vai ser arrebatado com roupa? Não sei. Porque nós vamos ter corpos glorificados, né? Essa é uma coisa que a gente não precisa se preocupar, tá bom? Mas a gente vê nos filmes as coisas acontecendo assim, pá, de repente você está olhando, de repente só está um montinho de roupa ali, você não vê mais ninguém. Gente, a Bíblia não fala exatamente isso. Não estou dizendo que não pode ser assim, tá? Pode até pode ser assim. Mas o que ela fala realmente é que nós seremos transformados instantaneamente. E não arrebatados instantaneamente. A minha visão bondesânica da coisa é a seguinte: nós vamos estar ali, nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos ouvir as trombetas tocando e os nossos corpos vão ser transformados. E aí nós vamos ver os mortos sendo ressuscitados. E quando eles chegarem no mesmo nível que a gente tiver de terra, porque eles estão abaixo, né? Nós vamos ser arrebatados juntamente com eles para se encontrar com o Senhor nos ares. Isso pode levar minutos. As pessoas podem ver isso. As pessoas podem ver a gente subindo. Não tem nenhum impedimento bíblico para isso. E o testemunho de Deus vai ser completamente diferente do que se for só um desaparecer. Como é que o anticristo vai fazer para explicar um monte de gente sendo levada para o céu? Ele vai conseguir, mas vai ser difícil. Ele vai tentar. ETs, abdução, sei lá o que ele vai poder falar. Mas ele vai conseguir falar, sim. Mas a ideia aqui, irmãos, é que a gente vai ser arrebatado para junto do Senhor nos ares. Essa vai ser a sequência dos acontecimentos. Eu estou aqui especulando, tá? Essa é o jeito como eu gosto de ver o que está acontecendo. Pode ser que seja diferente, pode ser que seja instantâneo também. A Bíblia não fecha nesse sentido, mas o que ela fala é que a nossa transformação vai ser instantânea. Nós vamos poder passar com os nossos corpos pela atmosfera, pela estratosfera, pelo espaço sideral, sei lá, até onde Deus quiser que a gente vá, porque os nossos corpos vão ser glorificados. Os nossos corpos vão ser transformados. Nós não vamos ter mais dor, nós não vamos precisar mais ter qualquer tipo de conserto. As pessoas que têm, cujas mãos, pés, alguns membros foram amputados, vão ter sua saúde restaurada. Beth, você vai estar prontinha de novo, do jeito como você era, melhor do que você era. Todos nós vamos estar transformados. Não vamos ter mais defeitos, não vamos ter mais dor. Essa é a nossa esperança. É isso que Deus nos prepara para ser. Nós vamos estar... E a última coisa que ele fala aqui é que nós vamos estar para sempre com o Senhor. Essa é a última parte, e a parte mais gostosa. Lembra que Jesus prometeu isso para a gente? Olha João capítulo 14. Volta lá para João. A gente gosta muito de João 14, 6, né?
que disse João 14,6 mesmo? Eu sou o caminho, ninguém... Mas olha só, olha o que ele estava conversando com os discípulos antes de falar essa frase magistral. Em João capítulo 14, ele começa o capítulo assim: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não fica perturbado, não fica preocupado. Credes em Deus? Vocês creem em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei... Do que ele está falando? Arrebatamento, segunda vinda. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele continua: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Aí vem a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você quer realmente participar da maneira correta do arrebatamento? Você quer realmente participar do arrebatamento, em vez de ser deixado aqui ao bel prazer do anticristo? Você tem que estar em Cristo. Essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus falou no contexto do arrebatamento, no contexto da volta dele, na promessa que ele faz para a gente de que ele está fazendo moradas no céu e que ele vai voltar para nos buscar. Aí ele vira e fala: então vem por esse caminho. Eu sei que o mundo tem um monte de caminhos aí que está sendo oferecido para você. Eu sei que o mundo tem um monte de alternativa, mas nenhuma dessas é a verdade, porque eu sou a verdade. Se você for por esses caminhos, você sabe que há caminhos que ao homem parece direito, mas no final dá em caminhos de morte. Satanás está pronto para enganar a gente, para enganar você, para enganar todas as pessoas do mundo, se possível, porque ele não quer que você vá comigo, Jesus dizendo. Ele quer que você sofra tudo aquilo que a palavra de Deus ensina que vai acontecer. Ele quer que você fique na hora do arrebatamento. Se você seguir essas filosofias, vai dar em caminho de morte. Porque eu sou a vida. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quer chegar até Deus? Quantos caminhos tem até Deus? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí ele fala, volta lá para 1 Tessalonicenses 4. No versículo 18, ele fala assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Se você está em Cristo, é assim que vai acontecer com você. Eu sei que a nossa vida é cheia de tribulação, eu sei que a gente tem muitas dores, não só dores físicas, como dores emocionais, como muitos problemas. Mas olha, nossa vida não se resume a essa terra. A nossa vida não se resume ao que está acontecendo com a gente aqui. A gente tem uma esperança. Por isso, consolem-se, o apóstolo Paulo fala. Pega essas palavras, pega esse ensinamento e transmite para essas pessoas que estão sofrendo, que tá com o coração doendo, para que elas possam também acreditar em Cristo, entregar sua vida a Cristo e participar disso de uma forma boa. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E assim que tem que ser. O apóstolo Paulo, ele continua no capítulo 5, falando como a gente deve aguardar então essa vinda. Dá uma olhada. Ele fala: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança,
Eis que lhe sobrevirá uma repentina destruição, como vem as dores do parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia vos apanhe como ladrão de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando, é para a gente tomar atitudes diante de tudo isso que a gente acabou de ouvir. Para de dormir no ponto. A gente tem que ser sóbrio. A sua vida pode estar por um fio. A sua eternidade pode estar por um fio. Cristo pode voltar a qualquer momento. E aí, o que vai acontecer com você? Você já entregou a sua vida a Cristo? Ou você vai ser um dos que vai ser pego de surpresa? Ah, não. Ele não veio até agora, né? Pelo menos nos próximos dias ele não deve chegar. Não sei. Eu não sei. Pode ser que até todos nós morramos antes de Jesus voltar. Eu não sei. Mas eu sei que tudo que ele prometeu, ele já cumpriu. E todos os sinais que ele mandou já foram feitos. Então ele pode voltar hoje. Se ele vai voltar ou não, eu não sei. Só sei que eu estou preparado para me encontrar com ele. Você está? Você está? No que você está crendo? Qual é a base da sua fé? Você realmente entregou a sua vida a Cristo? Você realmente tem Jesus como seu Salvador? O único caminho para chegar até Deus? Ou você está tentando chegar até Deus por outras situações, por outros subterfúgios? Você quer chegar diante de Deus e falar: ah, Deus, eu fui na igreja. Grande coisa você vir na igreja. Ah, eu fui religioso. Ah, eu fiz uma promessa e cumpri. Eu fui muito bonzinho. A gente pensa que vai chegar na porta do céu e vai ter uma balança do que a gente fez de bom contra aquilo que a gente fez de ruim. Não é nada disso. Só tem um critério: Cristo. Porque Cristo morreu pelos seus pecados. E pecado não entra no céu. Você já cometeu algum pecado? Já? Então você não entra no céu. Se você entrar no céu, vai contaminar o céu com pecado. E o céu é perfeito. Não vai entrar. Você não vai entrar. Só através do sangue de Cristo você pode entrar. E só vai participar do arrebatamento aquele que estiver em Cristo. Por isso, se você ainda não participou, não seja pego de surpresa, tá bom? Hoje é o dia em que você deixou de ser, no sentido correto da palavra, tá? Ignorante no que diz respeito às coisas da volta de Cristo. Agora você sabe. Agora você sabe. Se você nunca tinha ouvido falar sobre isso antes, agora você sabe. Agora você conhece. Você não vai ser pego de surpresa. Não seja pego de surpresa. Não durma no ponto. Não empurre com a barriga. E seja sóbrio. Vigie. Nós não podemos ser bêbados espirituais. Só o bêbado não sabe o que faz. Toma decisões horríveis, toma decisões contrárias àquilo que deveria fazer. Nós não. Nós somos sóbrios. Por isso, como é que é a sua situação? Antes de encerrar a mensagem hoje, eu quero que você comece a refletir dentro da sua situação, porque você pode sair daqui hoje muito bem informado. Legal. Agora, a partir de agora, eu sei qual é a teoria bíblica sobre os fins dos tempos. Beleza. Mas você tem que lembrar que você vai participar disso. Se Cristo voltar hoje, a tribulação vai começar hoje. Se Cristo voltar hoje e você não tiver Cristo como seu Salvador,
Você não vai com a gente. Você provavelmente vai ver a gente subir. Mas você vai ficar. E você vai começar a sofrer, a passar por tudo aquilo que está sendo predito no livro de Apocalipse a respeito dessa tribulação. Mas o que, pastor? O que vai ser? O que vai ser? O que está sendo predito? Volta a semana que vem. Nós vamos começar a falar sobre isso. Sobre o que vai acontecer com a gente ou com as pessoas que ficarem no período da tribulação. Tem mais coisas que a gente precisa aprender. Mas tudo começa com o arrebatamento. Tudo começa com essa decisão de você ir com o Senhor ou ficar por aqui. E só tem uma pessoa que pode tomar uma decisão por você. Sabe quem é? Você mesmo. Eu não posso tomar essa decisão por você e nem você por mim. Eu já tomei a minha decisão há muitos anos atrás. Você precisa fazer essa decisão também. Então eu quero que você reflita agora. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar. Mas antes de orar, cabeça baixa, olhos fechados. Baixa a cabeça. Eu quero que você pense na sua condição agora. Eu sei que você já ouviu bastante do Evangelho. Talvez não é nem a primeira vez que você está aqui na igreja, talvez não é a primeira vez que você ouviu a respeito dessa questão da escatologia, do arrebatamento. E você olhando para o seu coração, você sabe que você ainda não entregou sua vida a Cristo. Você sabe, eu não sei, mas você sabe. Que tal agora, nesse momento, você pedir para Jesus entrar no seu coração? Abdicar de todas as coisas que você tem crido até agora, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Você sabe disso. Deixa de lado as suas boas obras, deixa de lado todas as suas crenças de como chegar até Deus e se entrega ao Senhor Jesus Cristo. Que tal você orar comigo agora e dizer, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Eu acredito que o Senhor é a verdade da minha vida. Eu acredito que o Senhor é o único caminho para a minha salvação. E eu entrego a minha vida ao Senhor. Que tal você fazer uma decisão assim agora? Muitos de nós já fizemos essa decisão. E é a decisão que vai determinar o rumo da sua eternidade. Que vai determinar se você vai participar do arrebatamento ou vai ficar no arrebatamento. Você gostaria de fazer uma decisão dessa? Gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Eu quero orar por você. Levanta a sua mão. Eu vou orar por você. Alguém aqui que tem esse desejo? Obrigado. Pode abaixar sua mão. Mais alguém? Logo depois da gente encerrar o culto, eu vou pedir para alguém orar com você, para que você possa entregar a sua vida ao Senhor de verdade. Mais alguém? Senhor Deus, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor trouxe salvação a essa casa hoje. Obrigado, Senhor Deus, por essa alma que entrega a sua vida a Cristo. E eu te peço, Senhor Deus, que essa decisão seja definitiva, que ela tenha essa segurança de que o Senhor entrou no seu coração a partir do momento em que ela pede. E eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor lhe dê a salvação e lhe dê a tua paz de que vai participar com a gente no arrebatamento. Pai, obrigado, porque é o Senhor quem cuida de nós. Eu te peço, Senhor Deus, por cada um que está aqui hoje, cada um que já entregou também a sua vida a Cristo, que possamos ter essa noção de que as pessoas ao nosso redor precisam ouvir isso também. E que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela Tua revelação. E não nos deixa, Senhor Deus, nos desviar dela nunca. Peço em nome de Jesus. Amém.